Você já percebeu algo estranho no comportamento do seu gato quando você faz carinho? Ele não apenas recebe o toque, ele interpreta. Existe uma diferença enorme entre sentir e interpretar, e é exatamente aí que a maioria das pessoas se engana. Quando sua mão encosta na cabeça dele, não é só conforto físico. Dentro do cérebro felino, redes inteiras de associação são ativadas em milissegundos, conectando aquele toque a experiências anteriores, estados emocionais e padrões de segurança. Você não está apenas acariciando um animal. Você está ativando um sistema de leitura emocional acumulado ao longo de toda a vida dele. E talvez o mais surpreendente seja isso. Ele não reage ao toque em si, ele reage ao significado do toque. A mesma mão pode representar segurança, previsibilidade ou até distância emocional, dependendo do contexto em que aparece. E isso muda completamente o que você acha que está acontecendo. Você acha que está apenas fazendo carinho. Mas para ele, isso pode ser linguagem. Agora pense nisso. Quando você chama o nome dele, mesmo sem comida, mesmo sem recompensa, ele ainda responde. Por quê? Durante muito tempo, isso foi explicado como simples condicionamento. Mas estudos mais recentes em cognição animal mostram algo mais complexo. O gato não aprende apenas sons. Ele aprende padrões emocionais associados a sons. Sua voz não é só um estímulo auditivo. Ela se torna um marcador de experiência emocional. E cada repetição reforça uma rede neural de reconhecimento afetivo. Agora vamos mais fundo. Quando você se afasta, ele observa. Quando você retorna, ele reage. E esse ciclo constante não é neutro. Ele constrói previsibilidade emocional. O cérebro dele começa a mapear algo muito específico. Padrões do seu comportamento. Horarios. Movimentos. Distâncias. E principalmente, retornos. Isso cria uma expectativa interna. E toda expectativa gera resposta emocional. Por isso, o comportamento que parece independente não é ausência de vínculo. É um vínculo de observação constante. Silencioso. Altamente sensible a microvariacos. E aqui está algo que quase ninguém percebe. Quando ele se aproxima de você em silêncio, ele não está apenas pedindo atenção. Ele está testando estabilidade emocional. Ele observa sua postura, seu ritmo, sua energia. E decide, com base nisso, o tipo de interação que vai iniciar. Nada disso é aleatório. E se você nunca viu isso antes, não é porque não existia. É porque essa linguagem nunca foi traduzida para você dessa forma. E a partir daqui, tudo começa a ficar ainda mais profundo. Porque o que você chama de carinho pode, na verdade, ser uma conversa emocional inteira acontecendo sem palavras. Agora vamos um passo além. Existe um nível de comunicação entre você e seu gato que não depende do que você faz, mas do que você é no momento em que ele te observa. Ele não reage apenas a ações. Ele reage a padrões. Padrões de movimento, de voz, de presença e até de silêncio. Quando você entra em um ambiente, ele já está lendo informações que você não percebe em si mesmo. Seu ritmo de passos, a tensão do seu corpo, a forma como você respira. Tudo isso compõe um estado emocional visível para ele. E muitas vezes, antes mesmo de você perceber qualquer mudança interna, ele já ajustou o comportamento dele. Agora pense nisso. Quando você está triste, ele não precisa de palavras. Ele não precisa de explicações. Ele percebe a mudança no padrão. E responde a isso. Fica mais próximo. Mais silencioso. Ou apenas observa você, como se entendesse que aquele momento não exige ação, mas presença. Isso não é acaso. É adaptação comportamental refinada. E vai ainda mais fundo. O vínculo entre você e seu gato não é construído pelos grandes momentos. Ele é construído pelos padrões repetidos. Os pequenos gestos diários. O jeito como você chama. O jeito como você toca. O jeito como você sai e volta. Tudo isso se acumula como informação emocional. E o cérebro dele aprende a prever você. Não de forma consciente, mas como um sistema de expectativa. Quando você se afasta, ele não vê apenas uma porta fechando. Ele registra a quebra de um padrão. Quando você volta, ele não vê apenas sua chegada. Ele experimenta o retorno de algo esperado. Isso dá peso emocional ao reencontro. Agora vamos mais fundo. Ele não reage apenas ao mundo externo. Ele reage ao seu estado interno.
Ele percebe mudanças sutis que você não percebe em si mesmo. O ritmo dos seus movimentos, a forma do seu olhar, a intensidade do seu contato. E ajusta o comportamento em tempo real, como se estivesse constantemente interpretando uma pergunta silenciosa. Como você está agora? Isso cria algo raro entre espécies diferentes. Synchronous Echo Emotional. Não perfeita, não consciente, mas real. E isso muda tudo. Porque o que parece apenas convivência é, na verdade, uma comunicação contínua sem palavras. Agora vem a parte mais importante. Quando ele espera por você, não é apenas hábito, é memória emocional. Ele constrói previsões sobre sua volta. E essas previsões moldam o estado emocional dele durante sua ausência. Pode gerar calma, ou leve ansiedade. Mas sempre existe processamento emocional acontecendo. Agora entenda o impacto disso. Você não é apenas alguém que vive com ele. Você é um ponto fixo no mapa emocional dele. Um eixo de referência. E isso transforma completamente o vínculo. Não é dependência simples. É regulação emocional compartilhada. E talvez a descoberta mais importante de todas. É perceber que nada disso é aleatório. Cada aproximação, cada olhar, cada silêncio, cada retorno, faz parte de uma linguagem silenciosa que sempre existiu entre vocês, mas que agora começa a ser traduzida. E quando você enxerga isso, você não consegue mais olhar para o seu gato da mesma forma. Porque fica claro que ele nunca esteve apenas ao seu lado. Ele esteve te interpretando. Em silêncio. O tempo inteiro.